Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início então à gravação da nossa aula 24, Trabalho e Potência. Basicamente, quando se fala em trabalho, em física, nós temos que ter a aplicação de uma força e um deslocamento. Se acontecer a aplicação de a força e não ocorrer o deslocamento, basicamente nós não temos trabalho fisicamente falando. É igual, por exemplo, nós imaginamos no dia a dia a pessoa segurando, por exemplo, um peso qualquer, 10 quilos, numa determinada altura do chão, durante 1 minuto. Embora ela esteja gastando energia, se cansando, ela não está realizando o trabalho em física, porque não está acontecendo um deslocamento. Só existe trabalho se acontecer o deslocamento. E para calcular o trabalho, nós precisamos dessa força, como eu falei, e aqui nós temos a equação do trabalho dada pela letra T para uma força considerada constante, uma força que o seu módulo não altera. Nesse caso, para calcular a força, só mudar aqui um pouquinho a caneta, as cores da caneta, só um instante, cor da tinta, vamos colocar vermelho. Para determinar, no caso, esse trabalho, eu vou pegar, no caso, T, onde esse T é a letra grega tal, igual a F de força, D de deslocamento e o cosseno do ângulo alfa, tá? Nesse caso, a observação aqui é que o trabalho é representado pelo tal, como eu falei, a força aplicada é o F, o D é o deslocamento executado, tem que ocorrer esse deslocamento, e esse alfa, ele vai ser o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento, tá? Vai acontecer dos dois estarem orientados na mesma direção e sentido, em direções perpendiculares, em direções diagonais ou em direções em sentidos opostos, tá? E nesse caso, como nós olhamos para cá, percebemos que a força, de acordo com a sua unidade de medida, é dada em Newton, e o deslocamento é dado em metros. Nesse caso, N vezes M é igual à unidade de medida específica, que foi dada em homenagem a James Prescott Joule, tá? Que no caso é a letra J maiúscula. A leitura é Joule, mas se escreve Joule, tá? Então, nesse caso, a unidade de medida, vou tomar aqui um pouco de água, do trabalho é igual a Joule. Nós temos, então, basicamente três situações para a questão do conceito de trabalho, para a classificação do trabalho, tá? Essa classificação se dá, primeiro, quando o ângulo alfa entre a força e o deslocamento estiver compreendido ser maior ou igual a zero e menor que 90 graus. Nesse caso, como o cosseno desse ângulo é maior que zero, isso repercute num trabalho também maior que zero, aqui é um trabalho positivo, né? Quando eu tenho um ângulo maior ou igual a zero e menor que 90. Esse trabalho leva um nome específico chamado de trabalho motor, tá? E automaticamente também esse trabalho é um trabalho máximo porque o cosseno do ângulo zero vai ser igual a 1. E nós sabemos que os valores do cosseno de um ângulo ele oscila entre -1 e 1, ou mais 1. A nossa segunda situação refere-se ao alfa igual a 90 graus, ou seja, existe uma relação de perpendicularismo, como nós observamos na figura à esquerda, entre F e D. E nesse caso, o trabalho é dito igual a zero, o trabalho nulo. Por quê? Porque o cosseno de 90 é igual a zero, tá? Então, nesse caso, será nulo, ok? E na terceira e última situação, nós temos o alfa, que é o ângulo entre a força, sempre lembrando, entre a força e o deslocamento, maior que 90 graus e menor ou igual a 180 graus. Nesse caso, percebemos que o cosseno desse ângulo ele é negativo. Automaticamente isso repercute num trabalho também negativo, ou seja, trabalho menor que zero. E nesse caso, o trabalho é dito resistente, tá? Ele resiste ao deslocamento. É igual, por exemplo, você pegar um bloco qualquer e jogar numa superfície rugosa. Você aplicou uma força
sobre esse trabalho e ele começa a frear. Embora o deslocamento dele esteja se processando num sentido, mas a força de atrito está parando ele. Então, a força está sendo orientada no sentido contrário. Por isso que o trabalho da força, no caso, a força de atrito nessa situação, é dito um trabalho resistente, porque ela está freando, ela está em sentido contrário ao deslocamento. Tá? Continuando, e vamos então para a segunda parte do nosso trabalho, ou do nosso conteúdo, que é o trabalho quando uma força é variável. Nós comentamos agora há pouco sobre a equação, sobre a fórmula do trabalho de uma força constante, né? Então, eu vou até lembrar aqui, colocá-la, tá? Que trabalho, a letra T, vai ser igual a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo alfa, tá? Nesse caso, imagina a situação que eu tenho um cosseno do ângulo, ou um ângulo igual a zero, ou seja, força e deslocamento na mesma direção. Se eu pegar F vezes D, eu vou ter automaticamente o trabalho, e isso quando a força é constante. Mas, na situação em que a força não é constante, essa força está variando, observe aí na figura, ou no gráfico, a força F1 diminuindo cada vez mais o seu valor, a sua atuação, tá? O seu módulo. Nesse caso, ela torna-se zero e ela diminui. No caso, ela fica em sentido contrário, né? Torna-se negativa. Como que eu calculo? Utilizando essa fórmula. E aí não tem como utilizar essa fórmula. Porque essa fórmula do trabalho é utilizada para quando eu tenho uma força constante. Nesse caso, a forma de calcular esse trabalho é utilizando a área. De sorte que o que diz para nós aqui em destaque em amarelo é que o trabalho esse N quer dizer numericamente e embaixo igual. Numericamente igual à área. Ou seja, basta calcular a área do gráfico de F em função de D e automaticamente eu tenho o trabalho. Observando a figura, eu percebo que eu tenho um pouco mais de água. Eu tenho duas áreas, a área 1 e a área 2. Eu vou calcular a área 1, calcular a área 2. A área 2 vai dar negativo, é óbvio, né? Um trabalho resistente. E eu efetuo as somas das duas. Quando eu falo efetuar a soma, seria basicamente A1, tá? Mais. Só que A2 é negativo. Então, quando eu falo em somar, tá? Não some direto. A de cima deu 2, ou melhor, 4, a de baixo deu 3, 4 mais 3, 7. Não, é mais pelo conceito de somar, mas como ela é negativa, então fica 4 menos 3 seria igual a 1, tá? Então, o que fica para nós aqui subentendido, na verdade entendido, né? É que o trabalho, quando a força é constante, é só pegar F vezes D vezes o cosseno do ângulo, e quando a força é variável, calcula a área da figura, tá? Basicamente é isso. E aí nós entramos na outra parte do nosso conteúdo que dá o título para essa aula, né, que é trabalho e potência. A gente entra em potência e velocidade, né? Primeiro potência, depois a relação dessa potência com a velocidade. E aí nós temos o seguinte, que quando eu calculo a potência, basicamente a potência de uma máquina, de um determinado ser, ela vai ser calculada pegando o trabalho que ela executa e dividindo pelo tempo, tá? Basicamente, quando você vai, junto com seu pai, olhar um carro ou uma moto para comprar, você sempre pega o que ele realiza e o intervalo de tempo que ele demora para realizar. Geralmente, o padrão de comparação de veículos é a velocidade de 100 km por hora, ou seja, quanto tempo ele demora para atingir a velocidade de 100 km por hora, tá? Essa potência está relacionada com essa velocidade, a gente vai ver daqui a pouquinho essa fórmula abaixo, tá? Então, se ele realiza o mesmo trabalho, que é sair de 0 até 100, num intervalo de tempo menor em relação ao outro, significa dizer que esse carro é mais potente, tá? Porque ele demorou menos tempo para fazer a mesma coisa. É igual você e o seu irmão vão praticamente, ou irmã, vão lavar aí a louça do café da manhã e um demora mais tempo que o outro. Nesse caso, como o trabalho, digamos que o trabalho é o mesmo, né? Digamos que se sujaram as mesmas louças de café da manhã, e aí um realizou mais rápido que o outro. O que realizou mais rápido, ele tem um desempenho melhor, ele é mais potente nesse sentido de máquina, tá?
Então, basicamente, é pegar o trabalho e dividir pelo tempo, e está dado aqui, ó. Esse termo PM significa potência média, tá? Que é a potência média ao longo de um intervalo de tempo, tá? Essa é a diferença. E aí ele considera um intervalo de tempo ΔT, tá? Como eu falei, você consegue lavar as louças do café em 10 minutos e a sua irmã consegue lavar em 12 minutos. Você tem um desempenho melhor, uma potência, nesse caso, maior, tá? E aí essa potência também é dada em função da velocidade. Na sequência, abaixo da fórmula do PM, onde eu estou apontando agora, percebe que eu tenho o PM novamente, porém, foi o que eu fiz. Eu substituí o trabalho que nós vimos em dois slides anteriores, substituí pela fórmula dele, a consequência da fórmula dele, que é trabalho é igual a F, que é força, vezes D, vezes o cosseno de alfa, tá? Que nós estamos subentendendo que o trabalho ele é realizado por uma força constante de pisar no acelerador, um exemplo dos carros, tá? E ΔT eu continuei preservando porque ele vem da fórmula. Só que nós estudamos no primeiro bimestre a conceituação de velocidade média, que é o quê? É o deslocamento, lá nós representamos pela letra ΔS, aqui nós estamos colocando D, mas é a mesma coisa, tá? ΔS sobre ΔT, tá? Eu estou colocando D porque a fórmula do trabalho já está como D. E nesse caso, quando eu pego D sobre ΔT, eu tenho a velocidade média. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei essa fórmula e observei que na fórmula da potência eu tenho D, ó, estou circulando agora, um D em cima e ΔT embaixo, e isso nada mais é do que a velocidade média, tá? Então, nós vamos apenas substituir esse termo D para o ΔT, né? Então, eu coloquei então, e aí foi feito na fórmula abaixo, destacada em amarelo, tá? Onde eu tenho PM é igual, o F já estava, tá? O D sobre ΔT eu troquei por VM, tá? Onde esse VM significa velocidade média. E aí, repetir o cosseno do ângulo alfa, tá? Então, eu tenho PM é igual a F vezes VM vezes cosseno de alfa. Essa fórmula também é a fórmula da potência média. Quando que eu utilizo a de cima, destacada em amarelo, PM igual a T, trabalho sobre ΔT, e a de baixo, né? A de cima, quando ele não está comentando, não faz referência à velocidade, e a de baixo, quando ele faz referência a essa velocidade, e automaticamente também à força, tá? Vale lembrar que esse M quer dizer média, tá? É um intervalo de tempo. Só que se esse intervalo de tempo for minúsculo, tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente utiliza lá no ensino superior, na graduação, vocês vão estudar essa parte quando chegar lá, nós chamamos de infinitesimal, ou seja, tão minúsculo, tão pequeno, quase tendendo a zero, é o que eu coloco aqui, ó, ΔT tendendo a zero, tá? Só mas se for zero embaixo, se eu dividir alguma coisa por zero, é impossível. Mas nesse caso, quando se usa o termo tender, que é tão próximo, tão próximo, tão próximo, mas não chega a ser zero, tá? Ele tem um número aqui pequeníssimo. E nesse caso, quando se fala em tempo muito curto, tempo muito pequeno, eu tenho a potência instantânea, e aí esse M some e fica só P, tá? Embaixo a mesma coisa. Então, do lado direito eu tenho a mesma fórmula do lado esquerdo, só que agora para instantânea. Professor, quanto que eu uso a fórmula da potência instantânea? Vou tomar mais um gole de água, que o negócio hoje tá seco, ó. Nesse caso, a potência instantânea é quando eu quero calcular a potência específica naquele instante. Por exemplo, voltando à questão dos carros, né? O carro sai de 0 a 100 em 10 minutos, um exemplo. Aí eu pergunto, professor, e qual que é a potência em 9 minutos? Não, desculpa, segundos, né? For minuto, esse carro não presta. Qual que é a potência em 9 segundos? Eu vou calcular a potência instantânea. Professor, agora eu quero saber a potência média entre 0 e 10. Aí, nesse caso, é a potência média, porque eu estou relacionando um intervalo de tempo não tão curto, tá? Eu falei tanto em potência, potência, e comentei em carros, né? Por que que isso é importante? É importante quando você está com o carro tentando ultrapassar um e o outro, e você sabe, por exemplo, que se você pisar no acelerador, ele vai te dar a potência que você deseja ou a potência que você quer para ultrapassar um outro veículo, tá?
E aí, rapidamente, o seu pai, a sua mãe, você, quando estiver dirigindo, não pode ainda, né? Vocês devem ter 14, 15 anos por estar fazendo o primeiro ano. Vocês fazem um cálculo rapidamente para saber se você consegue ultrapassar o veículo antes do outro veículo que vem em sentido contrário chegue próximo de vocês, tá? Então, nesse caso, é importante por isso, para quando você pisar, ele te atender, tá? E aí eu tenho a continuação na linha acima, no nosso slide, a relação, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, eu deixei de falar sobre isso, no slide 5, a questão da unidade de medida da potência, tá? Onde eu tenho que o trabalho é J, é Joule, está aqui em cima, e o ΔT é dado em segundos. Então, quando eu pego Joule por segundo, essa unidade de medida ela leva um nomezinho, chamado de watts, tá? E no plural fica watts, tá? É representado pela letra W, watts. Para ter uma noção, isso é muito visto nos nossos eletrodomésticos, né? Você vai comprar um computador, uma máquina de lavar, uma geladeira, ela tem falando qual a potência dela. E automaticamente, o que ela gasta, né, que a gente chama de quilo. O quilo quer dizer mil watts. Quanto que ela gasta em uma hora, né, chamada de quilowatts hora. Aí você sabe, se comprar uma coisa muito potente, ela vai gastar mais energia, né? Tem um balanço aí. Né? Igual a questão do carro. Um carro muito potente, geralmente ele bebe muito, né? Claro que tem todo um balanço da fábrica, e aí tem alguns carros que são econômicos mesmo, sendo potente, mas imagine dentro da mesma marca, dentro do mesmo modelo, o mesmo carro, 1.4 e 1.0, né? 1.4 vai com certeza beber um pouquinho mais de combustível. Então, geralmente a potência está ligada também ao consumo, tá? Tem que ter esse cuidado e calcular na hora de que forem comprar o eletrodoméstico, tá? Então, voltando a lembrar que a unidade de medida é dada em watts, tá? E aí existe uma relação na primeira linha superior, tá? Entre watts e o que nós chamamos de CV. Os veículos, voltando de novo aos veículos, né? Geralmente a potência dele é dado em CV, né? Em cavalo-vapor. Para ter uma noção, para vocês terem uma comparação, um veículo 1.0, geralmente ele, em linhas gerais, ele fica em torno de 65 CV a 70 CV, chamado de cavalo-vapor, tá? E o veículo 1.6, dependendo muito, 1.4, ele chega até 115, 120, ele fica entre 110 e 120 cavalo-vapor. Olha a diferença aí, ó. Basicamente ele está aumentando consideravelmente, né? E aí ele te ajuda na ultrapassagem, geralmente, tá? Como eu falei, na arrancada, né? Não é só na ultrapassagem também, não. E existe uma relação entre a unidade de medida, o watts, está aqui, ó, e o cavalo-vapor, onde um cavalo-vapor ele é igual a 736 watts, tá? Temos também a unidade de medida, geralmente em países de língua inglesa, tá? O HP, horsepower, até, que era para ser exatamente também cavalo-vapor, né? Só uma correção, esse D aqui, ele não existe, tá? Foi mal. Então, um horsepower, ele corresponde a 746 watts, tá? Eu estou colocando isso porque pode ser que venha no vestibular, no Enem para vocês, essa relação e vocês, poxa, o professor Fred nunca falou sobre isso, a casa caiu para mim por culpa do professor Fred. Então, estou comentando para quando aparecer lá, vocês conseguirem matar a questão, tá? Para acertar essa questão aqui, no dia que vocês olharem numa prova qualquer, na minha prova, no vestibular, no Enem, tá? E aí a nossa última parte do nosso conteúdo de hoje, que é a questão do rendimento, né? Eu comentei sobre a pessoa lavar a louça, né, mais rápido que a outra, é mais potente e automaticamente tem um rendimento melhor, tá? Basicamente, eu estou representando aqui em azul, tá? Esse retângulo em azul, uma máquina qualquer. Essa máquina qualquer, ela recebe uma determinada potência, tá? Que eu vou chamar de energia. PT, uma potência total. Ela gasta um pedaço dessa potência, dessa energia, estou usando aqui energia, mas é potência, para se manter, tá? No caso, se manter em que sentido? O ser humano utiliza, no caso, para manter a sua temperatura em torno de 36,5, 37 graus Celsius, tá? Tudo que ele consome. Ele come um alimento, parte dele ele vai queimar nas atividades do dia, nos trabalhos do dia, e uma parte ele vai utilizar para se manter, para ficar vivo, né?
E o restante aqui no caso, ó, o PU é o que ele realmente realiza em trabalho, tá? Então eu tenho aqui, ó, o que ele recebeu, PT, tá aqui a formulazinha, tá? Esse PT quer dizer potência total, eu coloquei a legenda em cima. Vai ser igual ao PU, que é o que ele realiza trabalho, tá? Que é útil, por isso chamar de potência útil. E a potência dissipada é o que ele gastou para se manter vivo, tá? A potência útil é para realizar trabalho. Professor, quer dizer que para se manter vivo não é útil? Não, é sim, tá? É o conceito de máquina aqui, PU, tá? Basicamente, numa máquina qualquer, ela esquenta um pouquinho. Então, parte dessa energia que ela esquenta, ela perde. Por isso que é chamada de energia dissipada, né? Porque ela transforma-se em calor e não há mais reversão. Só por isso que é chamado de PD. O D quer dizer dissipado, tá? Tá aqui em cima a legenda também. Mais um gole d'água, só um instante. Beleza. Tudo isso eu falei para entrar no conceito de rendimento. Ó. Aqui embaixo, no primeiro retângulo em amarelo, né? Onde eu tenho rendimento, vai ser igual a PU, que é a potência útil, sobre a potência total. Esse rendimento é representado pela letra eta, tá? Que é uma letra grega, é um Nzinho, né? Mas o nome correto é eta, igual a PU sobre PT. Vale lembrar que esse rendimento aqui, nessa fórmula, ele aparece como número decimal, tá? Decimal, desce bem. Nesse caso é decimal. Que passei uma L. Decimal. L tá difícil. Decimal, tá? Eu falo isso por quê? Porque quando você calcula um número menor que 1, tá? Geralmente, se der maior que 1, tem alguma coisa errada, né? Imagine uma máquina que o rendimento é mais que 100%. Tem alguma coisa errada com ela ou com o cálculo, tá? Geralmente é com o cálculo. Ela tá certa, mas o cálculo que você fez geralmente está incorreto. E aí esse rendimento ele pode ser transformado em porcentagem. Por isso eu coloquei aqui, ó, Nzinho, tá? O rendimento, que é o eta. Porcentagem, basta multiplicar o resultado que você encontrou. Aqui o pontinho de multiplicação ficou em cima, mas é multiplicação, tá? Vou botar um pontinho maior, vezes 100%. Então você encontra o rendimento em porcentagem, né? Imagine, por exemplo, que você pode tirar, um exemplo, numa prova você pode tirar 10, mas você tirou. Aqui é a potência total, né? Prova total. Você tirou, vamos colocar, chamar isso aqui de útil. Você tirou 9, né? Vamos ser bonzinho. E aí eu quero calcular o seu rendimento. Eu pego o rendimento, vai ser igual a 9 dividido para 10. Eu vou encontrar 0,9. O seu rendimento é 0,9. E se eu quiser o seu rendimento em porcentagem? Vou colocar o símbolozinho aqui, só para constar. Rendimento vai ser igual a 0,9, e aí eu multiplico por 100. 0,9 por 100 vai ser igual a 90%. O seu rendimento foi de 90%, ou seja, você é um ótimo aluno ou ótima aluna, tá? Eu acho que o conteúdo é esse, agora vamos partir para os exercícios, para os exemplos, na verdade, né, para a gente fixar o nosso conteúdo. Tem uma situação aí, primeiro exemplo, onde ele diz o seguinte, ó. Simbora. A figura abaixo mostra as forças exercidas no ponto material P, cujo deslocamento tem módulo D igual a 20 metros. Todas as forças têm o mesmo módulo, 100 newtons. Os ângulos entre cada uma das forças, que no caso é F2, F3, 4, 5 e 6, e o deslocamento D são o alfa 2, 37, o 3, 90 graus, né? O 4, 120, o 5, 180 e o 6, 230 graus, tá? Perceba aí que ele não deu do 1, mas está na cara que o 1 tem a mesma direção e mesmo sentido do D, no caso o ângulo é 0 grau, tá? E aí ele deu esses valores de cada cosseno na parte de baixo do texto aqui, ó, destacado. E a pergunta é, qual o trabalho que cada força realiza nesse deslocamento, né? Vamos fazer aqui, pela fórmula do trabalho, como a força é constante, vou utilizar o trabalho de uma força constante, que é F vezes D vezes o cosseno. Como eu estou falando do trabalho 1, F1, D1, eu poderia ter colocado cosseno 1, cosseno do ângulo 1, mas não precisa, tá? Fica então, ó, o F1 é 100, o D é igual para todos, é 20, e o cosseno de zero.
Fica, então, 100 vezes 20, o cosseno de zero é 1, que vai dar 2.000, né? A mesma coisa eu faço por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Vamos fazer por 2? F2, T2, né? A mesma distância e o cosseno do ângulo, tá? A força não muda, é 100. A distância é D, ou deslocamento, desculpem. E o cosseno da força 2 é 37, tá? O ângulo, na verdade, é 37. O cosseno é 0,8, né? Vamos lá? 100 vezes 20 vezes 0,8. Isso dá, no caso, 1.600 joules, tá? Sempre em joules. Vamos passar para o próximo slide para calcular 3, 4, 5 e 6. Tá aqui os dados. Vamos para 3. Ó, repete tudo, fica bem repetitivo, mas para a gente fixar melhor, tá? Tem uma questão dessa na atividade que eu passei para vocês, mas é bem repetitivo só para a gente poder fixar. O 3 é 100, o D é 20, não muda. O cosseno de 90, 90 é zero, né? Então ficou 100 vezes 20 vezes zero é igual a zero. Vamos para o 4, nada muda, mesma fórmula. O F4 é 100, o D é 20, muda só o cosseno que é 120. O cosseno de 120 é 0, desculpem, menos 0,5. Ao multiplicar eu tenho menos 1.000 joules. Vamos para o 5. Força e D é a mesma coisa, muda só o cosseno que agora é 180. 100 vezes 20 vezes cosseno de 180. O cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, ficaria 100 vezes 20 vezes menos 1 é igual a menos 2.000 joules, tá? E, finalmente, o 6, tá? A força é a mesma, a distância é a mesma, o deslocamento, né, na verdade. E aí, o cosseno de 230 eu tenho menos 0,64. Vamos lá? 100 vezes 20 vezes menos 0,64. Eu encontro menos 1.280 joules, tá? Basicamente é bem repetitiva. A questão do exemplo, do exercício também, do livro também é bem repetitivo. E basicamente é isso, tá? O 1 já foi. Vamos para o 2. Água. Só bebi um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho agora aí o exemplo 2 que diz o seguinte. O gráfico abaixo representa o módulo da força F exercida na mesma direção do deslocamento D. Tá? Determine o trabalho dessa força no deslocamento de 0 a 30 metros, tá? É o gráfico, eu tenho um gráfico da figura, eu vou calcular a área dessa figura, tá? Porque a força, percebam que ela começa em 50 e ela diminui, né? De 15 em diante ela diminui. Essa figura, a área dela é um trapézio, tá? Para calcular a área de um trapézio, é simples, basta pegar. Trabalho é igual a Bzinho mais Bzão. Professor, mas não é Bzão mais Bzinho? Mesma coisa, a ordem não vai alterar. Vezes H dividido por 2. Quem é o Bzinho? O Bzinho, aliás, antes de olhar quem é Bzinho, vamos ver as bases. As bases são sempre paralelas, tá? São os lados paralelos. Nesse caso, o Bzinho é a base menor, que no caso está em cima, e vale, ó, de 0 a 15 é 15. E o Bzão é a base maior, que vale de 0 a 30 é 30. Então, vamos embora? 15 mais 30. Quem é a altura? A altura é a distância entre as duas bases. Ó. Então, nesse caso, quem liga as duas bases é 50 vezes 50 dividido por 2, tá? 15 mais 30 é 45. 45 vezes 50 dividido por 2. 45 vezes 50 por 2 vai dar 1.125. Professor, na prova eu esqueci, né, calcular a área de um trapézio. Não tem problema. Você calcula primeiro a área de um retângulo, tá? Que no caso é base vezes altura. B vezes H. Depois você calcula a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E aí soma as duas, vai dar o mesmo resultado, tá? Eu falo assim porque tem uma questão na atividade que pede para calcular a letra A, B, C e D, e nesse caso é a base por pedaço. A base, ó, a área em pedaço. A área, por exemplo, entre 0 e 15, aí você calcula, letra A. A letra B, a área entre 15 e 30, aí você calcula. É assim que funciona lá. Então, você pode repartir e ao mesmo tempo calcular cada área para depois somar. Lá no caso ele não pede para somar, eu acho. É só mesmo para calcular em pedaços, tá? Segundo exemplo é esse. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz o seguinte. A figura abaixo mostra uma força constante de módulo 60.
sendo exercida sobre um bloco na direção que forma 37 graus, com a horizontal, deslocando horizontalmente a uma distância de 10 metros em 20 segundos, tá? Determine a potência média desenvolvida por essa força. Eu procurei, nos exemplos, trabalhar com todas as fórmulas que nós apresentamos. Então, por enquanto, utilizamos as duas do trabalho, agora vamos partir para a potência, tá? Percebam aí que ele quer a potência média, PM, tá? Então, vamos colher os dados, ver o que a gente tem. Tem uma força, tem uma distância, tem o ΔT, no caso a força 60. O deslocamento, eu falei distância, mas o certo é deslocamento, tá? O ΔT é 20 segundos, o deslocamento é 10. O cosseno de 37 ele deu e vale 0,80. E quer saber a potência. Embora eu não tenha colocado aqui o Mzinho, tá? Mas vou colocar agora potência média, tá? Simbora, como é que calcula a potência média? É o trabalho sobre o tempo. Eu tenho um tempo que é 20, mas eu não tenho um trabalho. A casa caiu total, né? Mas nesse caso, eu tenho como calcular o trabalho. Eu vou calcular o trabalho na parte inferior, abaixo da figura. Vamos lá? Trabalho. Trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo, tá? O F eu tenho. Vamos lá? O F é 60. O D é 10. E o cosseno é 0,8. Não tenho o que fazer. Matemática simples aí, básica, bem básica. 60 vezes 10 vezes 0,8. Eu repeti de novo, nem precisava. Tirei essa linha. Vai dar igual a 480 joules, tá? E aí eu pego esse valor de joule e volto lá para a fórmula, no lado direito, tá? Onde eu comecei, mas não pude prosseguir, porque eu não tinha um trabalho. Mas agora eu tenho, vamos embora. Potência é igual a 480 dividido por 20. Para facilitar meu cálculo mental aqui, eu posso cortar o zero, fica mais fácil para mim. Fica 48 dividido por 2, e aí ficou fácil. 48 por 2 é igual a 24, tá? Nesse caso, a unidade de medida é W, que refere-se a watts. Belezinha? Terceira questão é simples assim, tá? Molinho, molinho. Vamos para a quarta. São 5 exemplos só. O quarto exemplo diz o seguinte: um automóvel de massa 1.200 kg parte do repouso, tá? E depois de 10 segundos está com velocidade de módulo 90 km por hora. Sendo o ângulo alfa entre a força e o deslocamento igual a zero, sendo que o cosseno de zero é 1, sabemos já. Decoramos já, né? Aprendemos, decoramos. Qual a potência média desenvolvida sobre o automóvel? Vamos lá, e quer saber o PM novamente. Vamos escolher os dados? Eu tenho que a massa é 1.200. Eu tenho o quê? Que a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque ele me falou que está em repouso, tá? Então, se está em repouso, aqui ó, repouso, é igual a zero. O ΔT, ele me disse que vale 10. A velocidade ao longo desses 10 ou a 10 segundos é igual a 90. Só que nós já estamos já matriculados nisso aqui, nós somos fera nisso aqui, né? Todos nós sabemos que essa velocidade, ela deve vir em metros por segundo. Por quê? Porque o tempo está em segundos, ok? Então vamos logo transformar, para a gente não perder tempo. Eu vou dividir por 3,6 e já encontro 25. Já resolvo minha vida aqui agora, tá? O que mais? O cosseno de zero é 1. E ele quer saber, eu voltei novamente a colocar só P, tá? Mas não vai interferir muito na nossa vida, mas é PM, correto, tá? Para ficar mais certo, a escrita perfeita é isso, tá? Simbora? Vamos lá. PM, como ele envolveu velocidade, eu já sei que a fórmula é FVM cosseno do ângulo, tá? Então, PM é igual a FVM cosseno do ângulo alfa. Só que a casa caiu porque eu não tenho nem F e nem VM. A fórmula tem 4 valores, eu não tenho 2 valores, não tem como responder. Mas aí eu vou dar uma pausazinha aí e vou calcular o V e também o F, tá? Primeiramente eu vou calcular o F. Vou utilizar força Maranhão, tá? Só que para utilizar força Maranhão eu preciso do A. Eu tenho a massa, mas não tenho A. Então já sei disso, eu vou calcular logo o A, tá? Vamos lá? Calculando o A. A, que é a aceleração, é igual a V final menos VO sobre ΔT. Vamos lá? O A é igual a 25 menos zero, porque o inicial é 0 sobre 10. 25 sobre 10, que dá
2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou utilizar força Maranhão. Vamos lá, um pouquinho mais abaixo. Força Maranhão, onde o M é 1.200 e o A é 2,5, ou 2 vezes 0,5. Isso vai ser igual a 3.000 newtons, tá? Então, olhem para a fórmula do PM, eu tenho o F e tenho o cosseno, falta só o V. Se eu descobrir o V, meu amigo, ó, tchau e benção, já era. É só tirar 10. Vamos lá? Tentar calcular. E vamos pensar um pouco, ó. Como é que eu calculo o VM? Primeiramente, o que significa VM? Professor, VM é 90 km por hora, que é igual a 25 metros por segundo. É só jogar na fórmula, não tem erro. Não é, tá? Percebam que ele quer o PM, automaticamente eu tenho que calcular o VM também. E como é que calcula o VM? Esse VM, nós estudamos lá no primeiro bimestre também, nem lembro, hein? Como é que vai lembrar do primeiro bimestre, professor? Não lembro nem o café da manhã de ontem, mas VM, eu vou lembrar para vocês, tá aqui, eu estou aqui para isso. VM é a velocidade média, tá? E a velocidade média, ela é igual à média das velocidades. O que isso muda, professor? Você falou, não entendi nada. Porque a média das velocidades é fácil de calcular. Como é que eu calculo a média de vocês anual? Pego as 4 notas, primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto bimestre, dividido pela quantidade de notas, que é 4, tá? Então, eu vou ter a média anual de vocês. A média da velocidade é a mesma coisa. Eu pego as duas velocidades, que é 0 e 25, e somo as duas. V mais VO sobre 2. Então, fica 25 mais 0 sobre 2. 25 sobre 2, que dá 12,5 metros por segundo, tá? Esse valor é o VM, tá? Velocidade média. Vamos para a fórmula. PM é igual. Quem é F? 3.000. Quem é VM? 12,5. Quem é o cosseno do ângulo? O ângulo é 0, então o cosseno dele é igual a 1. E aí agora não tem como errar, né? É só multiplicar. Se a calculadora estiver configurada de forma correta, né? É só passar na prova. Tem a galera que às vezes erra na hora de calcular, mas eu dou uma pontuação bem considerável. Geralmente eu dou 80% da questão, 75%, 80%. Vamos multiplicar? 3.000 vezes 12,5 vezes 1 vai dar 37.500 watts, tá? Watts. Beleza? E nesse caso, professor, mas se eu usasse 25, o que eu calcularia, professor? Ia dar o dobro, né? Ia dar o quê? 75.000. E aí, por que estaria errado, professor, se eu usasse o valor de 25? É porque você estaria calculando a potência desenvolvida pelo automóvel no exato instante de 10 segundos. Só que em 9 segundos eu não considerei em 8, nem 7, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem em 2, nem em 1, tá? E aí eu quero a média disso, é por isso que estaria errado. Se a pergunta fosse, qual que é a potência instantânea em 10 segundos? Aí não tinha um segredo, eu utilizaria 25, tá? Belezinha? Vamos para o último. Vou tomar aqui o último gole d'água do copo. E vamos finalizar. Essa é a mais fácil de todas. Eu deixei o melhor, né? Por último, né? Primeiro você tem que tomar o café amargo, para no final tomar o doce. É por isso que geralmente quando você adoça, a concentração maior fica embaixo, né? Que é a parte mais gostosa. Se for com mel, principalmente, né? Vamos lá, exemplo 5. A potência disponível, PT, tá? É o que ele te fornece, é a potência total. De uma queda d'água é de 1.200, esse K significa kilowatts, é 1.000 vezes, tá? Só isso, não muda nada para nós. Qual a potência útil que pode ser obtida dessa queda d'água? Utilizando-se uma máquina hidráulica, cujo rendimento é 60%. Vamos colher os dados, ó. Eu tenho PT, que é igual a 1.200. Eu tenho rendimento, que é 60%, mas eu já transformei em decimal. Como é que transforma? Divide por 100. O nome é 60%, tá? Esse por cento significa dividir por 100, tá? E aí, o que o danado quer saber? PU. Quanto que vale PU? Interrogação. E aí, esse valor eu vou encontrar em kilowatts, tá? Vamos para a fórmula do rendimento? Rendimento é PU sobre PT. O rendimento eu tenho é 0,6. Igual. O PU não tenho, eu quero descobrir. O PT eu tenho 1.200.
E aqui eu vou utilizar o famoso cruz credo, né? Vamos lá, vamos colocar um aqui embaixo, né? Não tem nada, eu coloco um. Eu faço cruz, 1 vezes PU, credo, 0,6 vezes 1.200, tá? Na verdade, em linguagem matemática, a gente chama de meios pelos extremos, tá? Cruz credo é o meio pelos extremos, numa linguagem mais matemática, tá? Então, quando eu multiplico 0,6 vezes 1.200, eu vou encontrar 720 quilowatts, tá? Então, a minha potência útil que eu vou, de fato, aproveitar é 720 quilowatts. Belezinha? Na sequência, nós temos a atividade que eu já disponibilizei para vocês, que é a questão 4, que é parecida com o exemplo que eu passei, página 187, a questão 7 da página 190, a 13, 191 e a 16 da 192. Só lembrando que a 16, tá? Só um comentário, ele vai te dar o rendimento, tá? Tu tem, você tem, e ele vai te dar o PU, tá? Não confunda lá, lá é o PU que ele vai te dar, você tem também. Você vai encontrar, vai calcular nessa 16ª questão o PT, tá? O PT você não tem, você vai calcular exatamente nesse mesmo estilo, tá? Do exemplo 5 que eu resolvi para vocês. Tem que transformar isso aqui em transformar em decimal, tá? Não pode deixar em porcentagem, não. Galerinha, é isso que nós tínhamos para hoje. Eu não postei ontem porque fui gravar e saiu, o áudio saiu diferente da imagem. Você via a imagem e o áudio estava sempre atrasado. Até gravei, mas não prestou, tá? E também a aula de alimentos que eu gravei à tarde também não aceitou gravar. Ontem foi o dia de nada dar certo com relação à gravação da aula. Mas estamos aqui hoje sem reclamar. Galerinha, foi uma honra estar com vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.